Minha conversa é com os homens para aprender a ser mulher e com as mulheres para fazer uma belíssima reflexão. São mais de 200 milhões de brasileiros, mais da metade mulheres. Mais de 300 milhões e 200 mil alagoanos, mais da metade mulheres. Mais de 80% dos brasileiros, cidadãos pretos ou negros, que se declaram pardos, pretos. As principais vítimas da violência. Mas quando a gente vai para as nossas representações no judiciário, no legislativo, no executivo, cadê os pretos? Cadê as mulheres? Alagoas está tentando dar uma guinada diferente no executivo. De 14, de 27 secretários de Estado, 14 são mulheres, 13 homens. Maioria. Mas quem são elas? O que elas querem? A minha entrevistada de hoje é uma mulher preocupada com as mulheres, uma pesquisadora eleitoral, uma pessoa que sabe, que estuda, que conhece as leis, a advogada Ingrid Dantas. Primeiro, muita honra, é uma honra entrevistar a senhora, assim, uma satisfação bem grande pelo laço que nos une do passado. Mas o passado está sempre no presente. Quando a senhora vai para a estratificação e que vê lá que a senhora faz parte de um contingente que é maioria, que a senhora olha para os lados, cadê as mulheres? A senhora está aqui na minha frente, mas a senhora está presente? Que prazer estar aqui, que esse momento de diálogo, de interlocução. Então, mais uma vez, queria agradecer à TV Mar pelo convite e a você, Arnaldo, pela interlocução. A gente que já estava aqui no brainstorm antes de começar o programa e tão intenso, tão fervoroso. E já adianto que é um programa que, com certeza, vai trazer para o nosso ouvinte, para o nosso telespectador, uma reflexão para que ele saia daqui, pelo menos reflexivo sobre o nosso atual contexto. E que não é tão atual assim, já que ele vem sendo reproduzido ao longo da história do nosso país. Então, como mulher, e aí já começando com esse assunto que envolve a nossa representatividade política, vamos olhar para os nossos poderes políticos, também vamos olhar para o judiciário enquanto um poder essencial da nossa república, do nosso país. E aí, realmente nos choca. Onde estão as mulheres? A gente vai pelo STF, vamos começar pelo STF, vamos como estripador, já que nós puxamos que a senhora é uma pesquisadora eleitoral, advogada, que a senhora olha para o STF, nós temos no comando uma mulher, mas só temos duas, na corte. Nós temos no comando uma mulher e veja só, na verdade, a gente também... Sem menosprezar a capacidade intelectual, jurídica. Claro, são duas juristas brilhantes. A gente já teve também a Carmen Lúcia como presidente do STF. E o que chama a atenção, a competência técnica delas é inquestionável. São pessoas extremamente... Rosa Weber, Carmen Lúcia, são mulheres que estão ali por merecimento. E que a gente precisa olhar para elas enquanto juristas que estão ali porque são profundas conhecedoras do direito. Mas vejam que elas já passaram dentro do seu mandato ali enquanto presidentes por questões desafiadoras. A gente teve, por exemplo, ano passado, em relação a Rosa Weber e a Carmen Lúcia também, falas muito machistas direcionadas a decisões que elas proferiram. Então, em contextos de votos que foram controversos, em que nós tivemos uma maioria apertada sendo formada, qual era o voto que era ressaltado e para ser atacado? Era o voto. Era o voto da mulher. E aí por quê? Sendo que nós tivemos outros homens falando o mesmo tipo de conteúdo que aquela mulher também estava falando. E o discurso é, não, nós somos iguais. Né? O discurso é sempre semelhante, nós somos iguais dentro da nossa Suprema Corte. E não há igualdade quando a gente olha para os números, né? Claro, não há igualdade quando a gente olha para os números e não há igualdade quando a gente pensa em termos de escuta, em apropriação do que o outro tem a dizer. Então, também vamos pensar, números são suficientes para garantir uma representatividade de fato de mulheres, de pessoas negras e de outras minorias que compõem o nosso país? Eu estou falando minorias em termos de representação, porque quantitativamente nós somos maioria. Com certeza. Então, basta que a gente garanta... O IBGE está aí. Exatamente, saiu o IBGE. Então, a gente precisa garantir espaços, é claro, que busquem uma paridade, mas a gente também precisa garantir que essas mulheres, quando ocupem esses espaços,
que essas pessoas negras, quando ocupem espaços, quando a população LGBTQIA+, ocupar esse espaço, que eles sejam ouvidos como pessoas, assim como pessoas brancas são ouvidas como pessoas, independente de gênero, né? Independente do gênero, da sua capacidade. Exatamente. Eu digo que a gente precisa se pautar em um olhar que seja humanista. Porque hoje, infelizmente, o movimento, por exemplo, feminista foi muito descredibilizado pela sociedade. Criou-se na sociedade por desconhecimento, inclusive... Será que seria aí eu vou falar na condição de ignorante macho, né? Não machista, macho, ignorante homem. Esse preconceito por conta das bandeiras que estavam reprimidas? A questão do seu próprio corpo, a questão de ter ou não ter o filho. A grande questão que eu vejo, Arnaldo, é que o movimento feminista... O que é o feminismo? Será que a gente já parou para pensar nesse movimento? Não é, ao contrário do que muito se fala por desconhecimento do assunto, não é uma forma de se pensar a nossa realidade em que mulheres serão maiores do que homens. Mas é pensar em um contexto em que mulheres e homens convivam como iguais, em que as oportunidades sejam as mesmas para os dois. Eu vou trazer essa discussão ainda, manter essa discussão ainda dentro do jurídico, para depois ir para as outras cortes. Certo. A gente sai do STF, a gente vem para o Tribunal de Justiça de Alagoas, onde você tem bons amigos, grandes amigos, e eu também, mas você olha para a corte, uma mulher. E sabe o que chama... Quantas juízas que nós temos em Alagoas? Arnaldo, eu quero chamar a atenção para você, inclusive, porque nós tivemos a eleição do 5º Constitucional no ano passado. Um homem. Em que nós tivemos, inclusive, primeiro, eu sou integrante também da atual gestão da Ordem dos Advogados do Brasil aqui de Alagoas, e houve um movimento muito forte em termos de paridade. Como será? Nós deveríamos ter tido um edital que garantisse a paridade das mulheres? Não, como é que isso ficaria? Foram 12 candidatos ou 6? Não, 6 candidatos? Não, foram vários candidatos, foram 12 candidatos. Acho que eu não lembro o número ao certo. Mas foram escolhidos 6, 3 eram mulheres? Exatamente. Quantas mulheres? A gente teve uma mulher, que foi a doutora Lavínia, inclusive uma grande amiga, que conseguiu passar pela lista sêxtupla e quando chegou na tríplice, e olha que a Lavínia, ela foi uma das mais bem votadas entre a classe. Você sabe o currículo da Lavínia? De cabeça, Arnaldo, é difícil, mas ela é uma advogada civilista, ela também trabalha com direito de família, ela é professora, ela é uma mulher e uma jurista que é extremamente capaz. E não só isso, ela conseguiu junto da classe, ou seja, dentro de um contexto eleitoral, porque, pessoal, nas eleições do 5º, ou seja, para desembargador, só para a gente também esclarecer para o nosso ouvinte, para ficar tudo bem alinhadinho, a gente tem o primeiro momento, que é uma lista sêxtupla. Sim. Ou seja, daqueles candidatos escolhem-se 6. E quem escolhe? Os advogados. Vai para o tribunal, escolhe 3. Vai para o tribunal e o tribunal escolhe 3. Chega no governador, ele escolhe 1. Então, quando a gente teve aquele primeiro momento no peneirão, vamos de uma dizer lista assim, sêxtupla, a Lavínia estava entre os 3 mais votados. Quando ela chegou no tribunal, ela sequer passou para a tríplice. Então, veja como o nosso Tribunal de Justiça, isso é um tabu que eu estou aqui expondo, é um Tribunal de Justiça que, infelizmente... Independente, aqui eu quero até ressaltar uma coisa, que não vai nada, nenhum demérito, nenhuma crítica à escolha do 5º Constitucional, que é o doutor... Não, claro que não. O doutor Fábio Ferrário, ele é extremamente competente, ele é um excelente jurista. E um amigo particular, então, a quem eu mando até um abraço. Outro, na verdade, eu sou uma admiradora do trabalho do Fábio, a gente não está falando aqui... Que é também um especialista em direito eleitoral. Ele é excelente, mas a gente não está falando, nesse momento... Da pessoa, né? Da pessoa, a gente está falando sobre o processo. Então, veja, se a gente tem uma advogada que estava entre os 3 mais votados, ela sequer ter sido cogitada para passar para uma lista tríplice, me chama a atenção. Porque ela, em termos de representatividade na classe e a competência técnica dela, no meu sentir, faltou um olhar do tribunal que fosse um tribunal que fosse sensível a também às mulheres, pela competência que ela tem. Vamos agora para o legislativo. Isso aí é uma realidade. Eu tenho algumas amigas juízas, algumas muito queridas, né, que eu tenho um carinho especial, respeito. Conheço a carreira de algumas, vi a história do crescimento profissional e algumas me conhecem também, vi o meu crescimento, minha tentativa de chegar a algum lugar, ainda estou tentando. Você já chegou muito longe. Aí a gente vai para o legislativo. Aí a gente vai no Legislativo Federal. Quantas senadoras, quantas deputadas federais?
A gente estava conversando sobre isso antes de começar o programa. Então, a gente tem mais de 500 deputados, por exemplo. Nós temos 90 mulheres. Quer dizer... Chama a atenção. A gente olha, eu estava acompanhando a posse dos novos deputados federais. E eu olhei para aquele ambiente e eu fiz, gente... E a mesa você vê só gravata, né? Terno. E em sua maioria, homens brancos. Eu também estava conversando sobre isso com o Arnaldo. E a gente tem, dentre os deputados federais eleitos, nós temos mais de 380 que são homens brancos. Se nós somarmos todas as pessoas não brancas da Câmara de Deputados, a gente não chega à metade dos homens brancos. Ainda temos alguns casos de pessoas que são pardas, que se declaram brancas. Porque veja como a própria cultura ela fica incutida naquela pessoa. Porque a gente precisa pensar no ser humano como ser social. Então, a forma como o outro me olha é muito importante para a minha inserção na sociedade. Por vezes, há um certo... a gente cresce, nós somos seres culturais, nós crescemos imersos em uma cultura. Então, às vezes, a gente vê, por exemplo, machismos estruturados dentro de uma mulher. A gente vê um próprio olhar que tem esse resquício do racismo dentro de uma pessoa que é parda, mas que, por vergonha do que o outro vai achar, ela não se declara parda, ela se declara branca. E a gente também tem fraudes que nós estamos vendo dentro desse contexto eleitoral, e aí já puxando para os incentivos da legislação em relação à eleição de pessoas negras e mulheres, existiram fraudes que, inclusive, são apurados, por exemplo, pelo INEG aqui em Alagoas, de pessoas brancas se autodeclarando negras para terem acesso aos incentivos, por exemplo, da emenda 111. E tivemos casos aí na Universidade Federal de Alagoas de pessoas que perderam a vaga na escola, lá se matricularam, se declarando uma coisa que não é, né? Aí a gente veio para o Legislativo Estadual. A senhora tem lá 27 deputados, eu conheço quase todos, porque agora nós temos 10 novatos, que eu digo na Assembleia Legislativa. Não novatos na política, mas novatos na Assembleia Legislativa. E aí a gente percebe 6 mulheres. E eu ouvi assim no discurso, nós crescemos com 6 mulheres, 21 homens. Arnaldo, mais uma vez, é o que chama a atenção. Eu pude perceber, analisando também o nosso contexto político, uma fala de ressaltar, nossa, pela primeira vez o nosso parlamento alcançou o maior número de mulheres. 6 mulheres? 22% do parlamento estadual é composto por mulheres, sendo que o nosso estado tem mais de 50% de mulheres. Então, será que isso é realmente algo a se comemorar ou algo para a gente refletir? Principalmente porque a gente tem... Nós vimos na legislação, eu não sei se a senhora, como pesquisadora eleitoral, acompanhou algumas sessões ou teve notícia de algumas sessões no Legislativo, que algumas mulheres ousaram desafiar no poder legislativo a maioria masculina. E elas sofreram ataques verbais fortes, irônicos, debochados de alguns parlamentares. Não sei se a senhora ficou sabendo disso. Soube, não? Eu fiquei sabendo, e inclusive a gente tem que também chama a atenção. Eu estava analisando os projetos de lei que estão em tramitação na Câmara dos Deputados. E me chamou a atenção um projeto de lei que ele pretende ampliar a aplicação da Lei Maria da Penha, que hoje é uma lei que se aplica apenas a violências de gênero no âmbito doméstico. Então, busca ampliar a Lei Maria da Penha para todos os casos de violência contra a mulher. E isso significa que a violência política, ela também estaria contemplada pelo contexto da Maria da Penha. E isso, para mim, é um projeto de lei, está em tramitação, e é um projeto de lei que, no meu sentir, é muito válido, já que a gente tem, em suas diversas formas, violências sendo cometidas contra mulheres, e o ambiente político, ele é um ambiente em que nós, reiteradamente, vimos mulheres sofrendo esse tipo de violência. A gente viu em São Paulo, né? Exato. São Paulo, na capital econômica do país. Da mulher, a mulher ali, enquanto... Nós temos no interior do Paraná, ou Santa Catarina, uma mulher sofrendo ameaça porque ela é de um partido que não é conservador. Ela é do Partido dos Trabalhadores e lá no Paraná, se eu não me engano. Ela é do interior e está sendo jurada de morte. Eu quero fazer uma pergunta. A legislação, já que você é pesquisadora eleitoral, a legislação, ela garante que o parlamento tenha
próximo à paridade. Essas pessoas que foram eleitas ou que não conseguiram, as mulheres que não conseguiram eleitas, têm alguma chance de ir para a Assembleia Legislativa e os homens perderem espaço por conta da legislação, por conta dessa 30% das cadeiras? Não. Uma vez que nós temos ali o mandato cada parlamentar ocupando seu mandato, eles não vão perder, salvo por algum tipo de crime de responsabilidade, enfim, aí já entrando dentro de atos cometidos por ele. Mas mesmo assim não teriam chance? Não, mas não em razão dessa reserva de vagas. Por quê? Porque hoje a forma como as cotas de gênero, por exemplo, funcionam, elas são anteriores à cadeira. Ou seja, quando um partido vai lá registrar os seus candidatos, 30% precisam ser mulheres. Isso garante que essas mulheres vão ter espaço de fala? Não. Isso garante que, ainda que elas tenham espaço de fala, a sociedade irá escutá-la porque nós temos um véu cultural que olha para a mulher e, infelizmente, não a enxerga como ser político merecedor de ocupar aquela cadeira? Também não. Isso acontece também com as pessoas negras. Nós tivemos uma emenda constitucional em 2021 que garantia, olha, mais do que você garantir um espaço lá de 30% tem que ser mulheres, porque muitas vezes aconteciam candidaturas laranjas, houve um incentivo financeiro. Eu disse para o partido assim, para cada mulher... Nós tivemos aqui também e pessoa assim, negra, né? que vocês elegerem, vocês vão receber, em termos de fundo partidário, fundo especial de financiamento de campanha, em dobro. Ou seja, mexe no órgão mais doloroso do ser humano e do partido político, que é o bolso. Ainda assim, nós não conseguimos ter um impacto substantivo dessa legislação para converter candidaturas em mandatos. E isso me chama a atenção. Eu acho que só uma mulher poderia responder o que eu quero saber nesse momento. Se vocês são maioria, falando vocês, questão de gênero, se elas são maioria, lá no IBGE, nós temos entre elas também algumas intelectuais, por que mulher não vota em mulher? Quer dizer, em tese, né? O resultado das urnas. Essa é a pergunta de milhões. Porque se nós olharmos, e eu vim realizando essa autorreflexão, por exemplo... Nas suas pesquisas, isso aparece? Sim, isso aparece. E, na verdade, os números nos apontam. Se nós, mulheres, somos a maioria e nós temos uma maioria de parlamentares homens, mulheres não estão tendo Congresso, a preocupação de votar em mulher. E aí, veja só, na minha rede social, eu levantei essa discussão e eu recebi um comentário de um rapaz que dizia porque vocês estão querendo... que votem em mulheres ou pessoas negras só por causa do gênero, só por causa da raça. Eu disse não. Nós precisamos olhar para essas pessoas como pessoas. E a minha pergunta para você, Arnaldo, será que nós escutamos mulheres, pessoas negras e outras minorias da mesma forma que nós escutamos mulheres? Eu te pergunto, você votou em uma mulher na última eleição? Votei. Então, veja, você é exceção. No almoço de família eu perguntei, eu disse, e aí, pessoal, vocês votaram em uma mulher na última eleição? Todo mundo olhou para mim e fez, não, eu votei. Porque elas eram mulheres? Não, porque elas são competentes. E porque eu tirei um tempo para olhar a proposta delas. Nós tiramos tempo para olhar para propostas de mulheres? Quer dizer, essa mesma pergunta eu lhe devolvo. Você conhece mulheres no seu círculo de amizade, do social, que votou em mulheres? Que não votou em mulheres? Conheço. Muitas? Muitas. E qual a justificativa delas? Talvez quando eu confronte essas pessoas, na verdade, é menos um confrontamento e mais uma reflexão. Eu falo assim, e aí, gente, vocês votaram? A pessoa faz, poxa, Ingrid, realmente eu não votei. E é quando talvez existe um momento, Arnaldo, que é da vivência da mulher. Eu gosto muito de uma frase que você não nasce mulher, você se torna mulher. Porque se tornar mulher, inclusive, você se tornar ciente da realidade que te envolve, de um contexto que muitas vezes te julga, te oprime, te diz que você deve ser assim, que deve ser assado, em que você precisa se comportar de uma determinada forma para que um homem não te venha e não te assedie. Então, a gente se torna mulher, porque a gente se torna ciente da realidade que envolve o nosso posicionamento no mundo. Então, muitas vezes, confrontando mulheres sobre os seus votos, elas têm aquele momento de parar e falar, realmente. E aí ela caminhou mais um passo em se tornar mulher. Agora, uma questão que eu acho que é mais provocativa ainda, que quando a gente vê algumas eleitas, e em Alagoas, e no país inteiro, aí você vai para o histórico dessa pessoa. Em alguns casos aparece assim, fulana, filha de fulano, que já é um figurão da política histórica ou tem redutos, filho do prefeito, filha da esposa do prefeito. Como é que a senhora se sente vendo esse histórico de uma pessoa que, a senhora fez uma carreira
né? A senhora estudou, é uma pesquisadora eleitoral, a senhora não é filha de fulano, nem neta de cicrano. A senhora é a senhora. Eu vou abrir um parênteses. Senhora de si, que eu quero dizer. Eu vou te abrir um parênteses, Arnaldo, para te contar até sobre a minha construção profissional. Pelo meu avô Noaldo Dantas, e meu pai, Noaldo Dantas Filho, eu teria uma trajetória que estaria dentro da minha zona de conforto, crescer como filha ou como neta deles. E, em tese, né? Em tese. E chegou um momento da minha trajetória, da minha carreira, quando eu formei no 3º ano, que eu disse: pai, mãe, eu quero fazer minha faculdade na UFMG em Minas, eu vou passar lá, eu vou estudar para passar lá, porque eu quero construir a minha trajetória. Eu não quero ser filha de ciclano, eu não quero ser neta de Beltrano, eu quero ser a Ingrid Dantas. Eu quero que quando as pessoas olhem para mim, elas vejam a Ingrid Dantas e não a sombra de pai ou de avô. E é engraçado que hoje eu vivo com meu pai, às vezes ele chega e faz: minha filha, antes eu era o Noaldo Dantas, hoje as pessoas falam: você é o pai da Ingrid? E ele fala: eu tenho esse problema com meus filhos. E isso me traz um orgulho. Eles não são meus filhos, eles são senhores. São eles. E aí, si. Retomando a nossa discussão, a gente vê que não bastam garantir cadeiras, não basta dizer que uma mulher está ocupando um espaço. Se aquela mulher está ocupando um espaço porque ela é filha do ciclano, porque ela é casada com Beltrano, quer dizer que ela não está sendo escutada por ser quem ela é, mas por ser filha de alguém. A narrativa, ela continua valorizando o homem e não a mulher. A senhora como pesquisadora, a senhora já conheceu um político? Eu não cheguei no executivo, ainda estou no legislativo, né? A senhora já conversou com alguma dessas pessoas que foram eleitas por conta do seu histórico familiar masculino? Já conversei, são pessoas... E como elas se sentem? Arnaldo, eu acho que nesse caminho a gente, até para a mulher, exige uma autorreflexão. Talvez muitas não se deem conta que estão lá porque são filhas de um parente que seja político. Porque a gente também está... E acredita que chegaram lá por... Mas veja, a gente também está menosprezando a competência daquela mulher. E eu prefiro pensar que quando nós estamos valorizando o lugar, a mulher, aquela pessoa, por causa do pai, o problema não está na mulher que está lá na frente. Está em nós que estamos valorizando aquela mulher por ser filha do ciclano. Então eu prefiro olhar para essas mulheres e pensar: vocês são competentes. E eu nem preciso trazer esse assunto para elas. Porque são mulheres que fazem a diferença. Então eu olho para elas e vejo: pô, que mulheres bacanas, vocês estão sendo exemplos, abrindo espaço. E essas mulheres, porque eu conheci mulheres como Selma Bandeira, Noraci Pedrosa e algumas outras militantes, tanto do movimento político, movimento pela redemocratização do país, Eloneda Estuda, e outros nomes interessantes da nossa política nacional e local, estadual, que eram, não se tinha nem essa palavra, mulheres empoderadas. Essas mulheres, eu percebo que em alguns casos, quando fala mulher empoderada, elas que estão no poder se assustam com a palavra empoderada. A senhora já percebeu isso? Arnaldo, eu sou uma pessoa que reflete bastante sobre esse termo empoderada. Porque se eu vou empoderar alguém, quer dizer que ela não tem poder. E nós mulheres temos poder. Então, ninguém precisa me empoderar. Eu não sou uma mulher empoderada, eu sou uma mulher que me tornei conhecimento do poder que já existia em mim. E é isso que, esse termo, apesar de ele ter um conteúdo político muito bacana, um conteúdo social de que a gente precisa valorizar a mulher, esse termo empoderada não é um termo que eu vejo com bons olhos, porque a gente só empodera aquilo que não tem poder. E nós mulheres temos poder. Muito bom. Agora, quando a gente vai para o executivo, você me fez um sinal aí da produção faltam 10. 10 de 30 minutos ou 10 de 60? É de 60. Então vamos continuar, porque essa conversa está boa e eu não quero parar essa conversa não, porque agora vamos poder, ainda não chegamos em outras questões, que é a questão que a senhora é especialista. Nós estamos discutindo os poderes, quando a gente vê agora aqui em Alagoas um fato inédito na política nacional. E aí é de se louvar a atitude do governador Paulo Dantas, do MDB, a quem eu mando um abraço aqui em especial. Estou convidando agora publicamente para vir aqui explicar melhor essa história, de empoderar mesmo, dar poder, mas não esse poder machista, mas sim dentro de uma estrutura de poder político e decisório, a 14 mulheres em detrimento de 13 homens. Isso nunca aconteceu em Alagoas e eu acho que nem no Nordeste e muito menos no país. Nós temos aí o presidente Lula, que tem um bom número de mulheres, mas na paridade está perdendo, né, para Alagoas.
Como é que a senhora vê esse empoderamento? Quem são essas mulheres? A senhora já pesquisou esse lado? Eu adorei a sua ressignificação do empoderamento, que é, beleza, empoderar nesse caso tá ok, é dar poder para essas mulheres. E eu conheço, na verdade, tenho amigas que estão lá ocupando posições de destaque, por exemplo, a Carol Balbino, a própria Paula Dantas. Então, eu conheço várias mulheres... Renata Santos, eu tive a satisfação de entrevistar a Renata Santos, viu o tamanho da competência. Então, várias mulheres que estão ali que são extremamente competentes. E é um feito inédito, a gente precisa valorizar, sim, essa iniciativa que o Paulo Dantas teve, que é de dar espaço àquelas que são competentes, que têm merecimento. E a gente cria um precedente muito positivo no nosso país e que sirva de exemplo, que a gente tenha mais executivos no nosso país, utilizando esse paradigma que o Paulo Dantas ele realizou aqui em Alagoas como exemplo. E até o próprio presidente da República, o próprio Lula, vamos cada vez mais incentivar que mulheres ocupem posições de destaque. Espaço de poder. Exato, espaços de poder, porque quando a gente pluraliza os espaços de poder, a gente pluraliza o nosso país. Porque a política, muita gente enxerga a política com muita desconfiança, sobretudo pelo histórico político do nosso país. Mas a política é o grande canal de transformação da realidade. A gente consegue ampliar, a gente consegue fazer por muitos. Eu não quero entrar nessa discussão, mas é fatal, é imperioso de perguntar qual a diferença de mulher no poder e de homem no poder. Eu acho que é uma discussão baixa para o nível que a gente está, mas eu acho que a senhora consegue visualizar a diferença? Com certeza, Arnaldo. E a gente precisa pensar no seguinte, se a gente olhar para os nossos dedos das mãos, eles são diferentes. São. E veja que a gente usa eles para coisas diferentes. A gente usa o polegar para dar ok, a gente usa o indicador para indicar e por aí vai. Então, quando a gente pluraliza os espaços de poder, a gente traz a visão da mulher, a visão do negro, a visão do índio, a visão do homem, a gente está garantindo que as nossas políticas públicas, elas também vão gozar desse espaço, que é o espaço de diferença. Diferenças faz parte da nossa sociedade. Faz parte do ser humano, nós seres humanos somos diferentes. Então, a mulher no poder, ela traz enquanto a legitimidade de quem sofre o dia a dia de ser mulher. O índio no poder... O indígena, né? O indígena no poder, ele traz o espaço de fala que é dele. Qual é a pessoa mais legítima para falar sobre as suas dores? Eu posso imaginar como você se sente, Arnaldo. Eu não posso sentir por você. Então, quando a gente pluraliza os espaços de poder, a gente traz para aqueles lugares pessoas que têm legitimidade para poder falar sobre suas próprias dores. E assim a gente avança. A senhora fez uma pesquisa com relação ao judiciário, ao STF, e fala de mulher e lugar de mulher. Hoje a gente sabe onde ela quiser, né? Onde ela quer estar e como ela está. Quando eu vejo, às vezes, blocos de carnaval, que vejo mulherio dominando, empoderada com poder, não empoderada machista, mas de poder, de estar como que ela quiser estar. O que a sua pesquisa mostrou? Quando a gente olha, você fala no âmbito do tribunal? Do tribunal. Do Poder Judiciário a gente já citou, né? Nós temos poucas mulheres ocupando espaços dentro, sobretudo nas maiores instâncias do nosso país. Como é que um juiz... Quando a senhora viu uma decisão de um juiz a respeito da intimidade da mulher que sofre, da mulher que apanha, ela é a mesma decisão de uma mulher? Arnaldo, você me falou sobre isso, eu me lembrei de um contexto quando eu trabalhava na assessoria do TJ de Minas Gerais. Eu trabalhava com o desembargador lá na 5ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. E nós tivemos um caso que era a gente era revisor nesse caso, em que, olha para você ver a mentalidade, o machismo arraigado nas nossas instituições. Porque o que nós estamos falando é de machismo institucional. O machismo, ele não só está na rua, não, ele está nas instituições. E aí, olha esse caso. Uma jovem teve suas fotos divulgadas pelo seu ex-namorado após o fim da relação. E ela entrou com ação indenizatória contra o rapaz. O desembargador, então, responsável pela relatoria do caso, o voto dele foi no sentido de conceder uma indenização ínfima para a mulher, dizendo o seguinte, que uma mulher
que se prestava a ficar naquelas posições que deveriam ser feitas apenas com luz apagada e entre quatro paredes, não era digna de merecer uma indenização por danos morais, porque ela não tinha moral a zelar. Isso foi uma decisão de menos de 10 anos. E de uma corte maior, né? Exatamente, em segunda instância, ou seja, que em teoria encerra toda a discussão de mérito que envolve aquele caso. Olha como isso é impactante. Na época, a gente teve toda uma mobilização da mídia. Olha a importância que a gente tem da comunicação da mídia no nosso país. Porque foram lá pressionar e falar, como assim, gente? Como é que você dá uma decisão nesse sentido? Então, a gente vê... A gente já ouviu o comentário também, isso aconteceu por ela porque ela está vestida desse jeito. Exato. Roupa não diz nada, eu digo sempre para as pessoas, olha... Não, a senhora não já ouviu comentários assim? Com certeza, com esse seu decote você está querendo. Eu estou querendo o quê? Roupa não... Olha, roupa não quer, roupa não pede, roupa não fala nada. Roupa é roupa. Agora, o que você interpreta da minha roupa é responsabilidade sua. Lide com o seu machismo. Porque a minha roupa sou só eu me vestindo da forma como eu me sinto confortável. Voltando aqui à questão do judiciário, e aí eu vou fugir um pouco da questão do gênero, né? Uhum. E vou para um gênero masculino. Hoje a senhora também é uma pesquisadora dessa área, da justiça eleitoral, e hoje tem se questionado muito com relação ao poder do ministro Alexandre de Moraes, o poder que ele exerce hoje na presidência do Tribunal Superior Eleitoral, do TSE. Ele é um legislador ou ele é um juridicante, não sei se é um juridicante, como fala, né? Ou é um juiz exercendo a justiça? O Arnaldo me fez ele abriu a caixinha de Pandora, né? Vamos falar aqui sobre outro tema extremamente controverso e extremamente relevante. Que está na ordem do dia hoje. Exato, no nosso país. E é um tema que, de fato, o meu doutorado, ele envolve essa análise comportamental das nossas Cortes Supremas no nosso contexto, que é um contexto hoje que a gente vive de enfraquecimento democrático, ou seja... Eu quero só fazer um parênteses aqui. Faça dois. Eu fiz esse momento porque quando a gente vai na discussão da mulher, a gente vem falando e vem observando que ela é uma discussão longa. E a gente abordou vários temas com relação à discussão da mulher. Agora eu quero falar sobre relação de poder. De um poder que há bem pouco tempo estava na mão de uma mulher. E a saída dele chega um outro ministro, e agora Alexandre de Moraes, e hoje uma parcela de extrema direita contesta esse poder e fala que nós temos um primeiro-ministro ou um ditador, e tem dentro da própria justiça algumas pessoas contestando Alexandre de Moraes. Eu recentemente, eu tanto publiquei um artigo, quanto eu fiz uma fala nas minhas redes sociais sobre toda essa discussão que envolve decisões mais proativas das cortes no que a gente chama de uma militância democrática, ou seja, em um momento de enfraquecimento democrático em que nós tivemos tentativas de golpe de Estado no último 8 de janeiro, nós estamos tendo uma proatividade de determinados ministros, sobretudo do Alexandre de Moraes, no sentido de zelar, de limitar direitos fundamentais dessas pessoas que supostamente... Ele está zelando mesmo ou ele está comandando um processo jurídico? Então, veja só, Arnaldo. Ele está comandando um processo jurídico? Está. Do ponto de vista de uma análise jurídico-política, é necessário que nós tenhamos, do ponto de vista institucional, um zelo pela permanência da nossa democracia e limitar, de fato, esse movimento golpista que se faz através do mau uso das redes sociais e desse espaço virtual? Parei aqui, vou fazer uma ressalva. Isso não significa que nós devemos ser ingênuos ou olhar para Alexandre de Moraes ou qualquer outro ministro, ou até para a própria corte, de uma forma ingênua e daquele lugar de herói entrincheirado, ou seja, aquele homem da capa preta. Xerife. Não é nem xerife, é quase como um super-herói da capa preta, aquele que vai colocar as suas vestimentas pretas e vai salvar o nosso país. O que vai salvar o nosso país é consciência cívica. Não é uma ou outra instituição, não é um ou outro ministro. A minha grande consideração sobre esse assunto é necessário sim uma militância democrática no sentido de proteger a nossa instituição? No entanto, a gente precisa ter cautela e cuidado para que militância democrática não se converta em uma juristocracia sem limites. Ou seja, em um governo de toga. Nós estamos vivendo um governo de toga? Não estamos vivendo um governo de toga. O que aconteceu... Bom,
é bem objetivo e a senhora respondeu objetivamente. O que aconteceu 8 de janeiro, a gente está falando de militância democrática, é uma militância democrática ou um crime ou uma tentativa de ruptura? É uma militância antidemocrática. Foi um golpe, foi um crime. O que aconteceu... E o presidente, o ex-presidente Jair Bolsonaro, é o autor intelectual desse crime? Arnaldo, isso só uma investigação criminal vai conseguir dizer. Eu vim aqui no momento no dia... acho que eu vim aqui no dia 9 de janeiro, exatamente para comentar sobre esses movimentos antidemocráticos que ocorreram. E à época, primeiro a gente fez uma distinção, não foram atos terroristas, mas foram atos golpistas, para fazer uma distinção legal correta. Terror uma coisa e golpe Exato. é outra. E até do ponto de vista da nossa legislação. E eu também falei naquela oportunidade que nós não combatemos a intolerância, nós não combatemos o golpe, com mais intolerância. A gente combate movimentos antidemocráticos dentro da constitucionalidade, dentro da legalidade, com investigação, garantindo os direitos fundamentais daquelas pessoas, porque até que se comprove que elas, de fato, foram autoras daqueles crimes, elas são investigadas e gozam de presunção de inocência. Aquelas pessoas que já estão sendo indiciadas, elas estão indiciadas por crime ou por manifestação? Por crimes. Por crimes. Crimes constitucionais? São crimes que envolvem tanto uma previsão constitucional, como também uma previsão legal no âmbito do nosso Código Penal, que são crimes contra o Estado Democrático de Direito. Eu estranhava que antes do dia 8 de janeiro, as pessoas estavam, logo após as eleições, na frente dos quartéis com cartazes pregando esse golpe, pregando a invasão, pregando as coisas que vieram a acontecer. Por que a lei não chegou antes? Já que nós estávamos diante, as evidências estavam ali na cara da gente. Arnaldo, essa é a grande pergunta. Eu estava recentemente em Brasília e até em uma conversa com pessoas que estão envolvidas na política, por que não foi feito nada, por exemplo, pelo governador do DF, pelo secretário? A gente vai dar uma paradinha para ela beber uma água, mas eu volto já. Já. Ela vai contar mais detalhes.